Quais são os 5 maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte? Essa é uma questão muito importante para a gente refletir um pouco e pensar a partir de um livro chamado Antes de Partir, né, que foi escrito por uma enfermeira e pesquisadora australiana, né, ela é escritora também, a Bronnie Ware. Ela escreveu um livro chamado Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte. E ela chegou nesse resumo, né, que é muito importante para a gente pensar um pouco. Então, o 15º episódio da Jornada do Bem-Estar hoje é sobre isso, né? Quais são os arrependimentos das pessoas no leito de morte. Então, eu sou Ana Moraes, sou professora, escritora, sou consultora na área de educação e desenvolvimento. Esse ano passado, em 2024, eu escrevi esse livro aqui, Reinventando a Felicidade, onde eu falo um pouco também, né, sobre como a gente viver uma vida que vale a pena, né? Reinventando a Felicidade, esse é meu livro, está nos principais canais de venda aí, né? A Amazon, Americanas, tudo mais. E hoje, nesse episódio, eu vou falar um pouco sobre esses arrependimentos. Por que a gente se arrepende, né? Antes, primeiro, falar um pouco sobre isso, né? O que é um arrependimento? São coisas que a gente gostaria de ter feito e não fez, por N motivos, né? Mas esses arrependimentos aqui que a Bronnie Ware catalogou, são arrependimentos que estão ao nosso alcance mudar, né? A gente pode alterar essa rotina, né? E chegar no fim dos nossos dias com uma sensação maior de ter vivido uma vida que vale a pena e de ter realizado as coisas que a gente ansiava realizar, né? E não carregar esse arrependimento, que carregar o arrependimento é realmente uma coisa muito ruim, é muito duro, né? Por que a gente vai carregar um arrependimento até o fim da vida? Então, vou listar aqui para vocês quais são os 5 maiores arrependimentos aí que foram catalogados pela Bronnie Ware e para a gente pensar um pouco, né? Então, arrependimento número 1, esse é o mais relatado pelas pessoas no leito de morte. A coisa que elas mais se arrependem é de não ter vivido, de não ter tido a coragem de viver uma vida fiel a si mesmo. Não a vida que os outros esperavam que a pessoa levasse. Então, isso é um arrependimento que é o mais relatado, assim, né? Na hora da morte, as pessoas pensam assim, puxa, eu não vivi a vida que eu queria. Eu vivi a minha vida inteira tentando atender a expectativa de outras pessoas e isso causa sofrimento, né? Além do sofrimento da hora da morte, a pessoa ainda carrega esse arrependimento, esse sofrimento adicional, né? De não ter sido fiel aos seus próprios desejos, aos seus próprios anseios, né? E é claro que isso às vezes não é fácil, mas é um arrependimento que as pessoas relatam muito, né? Elas têm esse pavor de chegar à hora da morte e chegar à conclusão de que não viveram a vida que elas queriam viver. Isso é triste, né? É triste porque a gente desperdiçou, entre aspas, alguns momentos da nossa vida concentrando toda a nossa energia, né, no que os outros queriam e não no que nós queríamos de verdade, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente fala em vida plena, a gente fala dessa vida que vale a pena ser vivida, a vida que nós ansiamos, a vida que nós buscamos, a vida que nós desejamos viver e não a que as outras pessoas ficavam esperando. Então, esse é o arrependimento mais mencionado ali, segundo o livro Antes de Partir, da Bronnie Ware. Segundo arrependimento mais citado, né, o segundo maior arrependimento das pessoas na hora da morte é incrível. Eu tenho certeza que você sabe disso, mas as pessoas se arrependem de ter trabalhado tanto. Né? Então as pessoas diziam ali para ela, né? Eu gostaria de não ter trabalhado tanto, eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha família, eu gostaria de ter, entre aspas, visto meus filhos crescerem, eu gostaria de ter aproveitado melhor o meu tempo livre, especialmente, né, no caso das mulheres, as mulheres perdem muito ali a juventude cuidando dos filhos, né, e isso elas no final da vida, combinado com o aspecto do lado laboral, do lado profissional, é um arrependimento, né, que elas manifestam com muita veemência, né? Então, é claro que o trabalho é necessário, todos nós precisamos trabalhar,
para viver, né? Pagar as nossas contas, ter um bom estilo de vida, ter um bom padrão de vida. Quando a gente é materna, né? A gente quer garantir também para os nossos filhos que eles tenham uma vida boa, que eles não passem, né, pelo mesmo ciclo de privações e dificuldades que nós passamos, mas às vezes a gente também tem que pensar, né? Será que vale a pena trabalhar tanto para isso? Porque o tempo é um ativo que a gente não consegue reaver. A gente consegue outro trabalho, a gente consegue dinheiro de outras formas, mas o tempo a gente não consegue de volta. Então, esse é o segundo maior arrependimento das pessoas, né? Ter trabalhado demais, ter trabalhado aos finais de semana, quando a pessoa deveria estar repousando ou desfrutando da vida, né? Enfim, trabalhar muito e no final da vida chegar à conclusão de que isso não agregou para uma vida plena e feliz, uma vida de contentamento, uma vida de alegrias, enfim, né? Deixar de aproveitar a companhia do seu companheiro, da sua companheira, né? E ao invés de estar aproveitando essa companhia, estar trabalhando, né? É uma coisa que as pessoas relataram muito aqui, né? No livro da Bronnie Ware como o segundo maior arrependimento, né? O terceiro arrependimento foi uma surpresa para mim quando eu li, né? E que ela traz aqui, né? Que as pessoas se arrependem quando chega ali no leito de morte, elas se arrependem de não ter expressado, de não ter tido coragem de expressar e de falar sobre seus sentimentos. É muito curioso a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente vive uma vida de emoções e sentimentos. Desde o primeiro momento que um bebê nasce até o nosso último dia de vida, a gente sente, a gente vivencia, mas a gente não, às vezes não tem coragem, né, de expressar esses sentimentos fielmente, né? Às vezes um sentimento que a gente guarda durante muito tempo e a gente não tem aquela conversa necessária com aquela pessoa para expressar aquele sentimento, que muitas vezes causam sofrimento. Mas também há sentimentos que causam alegria que a gente não expressa, né? Dores, dúvidas, ressentimentos, arrependimentos, não vale a pena a gente levar para o nosso leito de morte, né? Então, se você pensa um pouco sobre isso e diz assim, puxa, que sentimento eu deveria ter externalizado, eu deveria ter oralizado para aliviar o meu sofrimento e não levar isso como uma carga pesada até o fim da vida. Então, esse é o terceiro maior arrependimento das pessoas, é não ter tido a coragem de expressar, olha, eu sinto isso, né? Pode ser para coisas boas e também para coisas ruins, e também para coisas neutras, né? Coisas que você tem, por exemplo, dúvidas. Por que você não chega e expressa, fala sobre isso? Por isso, o diálogo, uma grande parte das terapias, das abordagens terapêuticas da psicologia clínica, por exemplo, são concentradas no diálogo e o foco em expressar. A teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, ela aborda isso em algum ponto, né? Porque ela diz assim, olha, você precisa falar sobre o que você está sentindo para as pessoas, né? Principalmente se for sobre sofrimentos, né? Aquilo que está causando uma dor, né? E é importante oralizar, verbalizar isso, porque isso alivia e você não leva esse arrependimento ali para o leito de morte, né? No meu livro eu falo, eu acho incrível, por exemplo, às vezes tem relação de filhos com pais, principalmente com pais, aí entra aquela controvérsia figura masculina, né? Porque tem o ressentimento do abandono, tem o ressentimento da falta de apoio, o abandono afetivo também, que não é só, não é porque a pessoa não foi abandonada materialmente que ela não foi abandonada afetivamente. Então, o abandono afetivo, às vezes a pessoa leva aquilo ali durante anos, a fio, décadas, e não expressa essa dor, esse sentimento para a pessoa. Pode ser outra pessoa também, né? Pode ser outra figura, a figura materna, um parente, um amigo, o seu companheiro, seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, sua companheira, seu companheiro, enfim, não importa. Às vezes um filho também, né? Que magoa profundamente um pai, uma mãe, e esse pai e essa mãe não têm essa coragem de expressar esse sentimento e leva essa dor para o fim da vida. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. E também é importante a gente refletir sobre como expressar os sentimentos bons. Se tem alguém que você ama e você nunca disse, olha, diz para essa pessoa, puxa, você não sabe o quanto eu te amo, né? Ou então, se você tem gratidão por alguém ter te ajudado, é importante também expressar essa gratidão.
Se eu nunca te disse, eu queria dizer a você que eu sou muito grato por você ter feito isso, por você ter me defendido, por você ter me apoiado. Então, a expressão de sentimentos de gratidão também são importantes nesse contexto, né? Porque a gente não está falando aqui da pessoa que levou somente essa dor, mas também ter se arrependido de não ter reconhecido, né, esse valor que as pessoas trouxeram para a vida da pessoa. Então, esse é o terceiro maior arrependimento das pessoas no leito de morte. O quarto é um arrependimento muito curioso, né? Porque ela relata ali que as pessoas se arrependem muito profundamente de não ter mantido contato com os amigos, né? Os amigos são uma parte muito importante da nossa vida. Nós temos a nossa família, né, que é ali onde a gente nasceu, a nossa família biológica, mas os amigos, a gente costuma dizer, né, é a família que a gente escolheu. Então, não ter mantido contato com os amigos, quando a pessoa chega ali, né, lá no finalzinho da vida, né, quando ela avalia, assim, né, faz aquele balanço da vida e pensa, puxa, eu deveria ter ficado mais perto do meu amigo, da minha amiga, né? Então as pessoas se arrependem muito porque provavelmente elas se afastaram dos amigos porque estavam tão ocupadas ali com a própria vida e não destinaram tempo para alimentar a amizade. No meu livro eu falo também assim que os amigos são uma centelha de luz, de alegria para a nossa vida. A gente tem que estar com eles, né? Às vezes não presencialmente, como por exemplo no meu caso, eu tenho muitos amigos em Recife, pessoas que eu amo maravilhosamente, pessoas que são meus amigos há mais de 20 anos, né? E que a gente tenta o tempo inteiro estar junto de alguma forma. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente se fala o tempo todo, mas no ano passado, por exemplo, eu fui lá e eu fiz questão de ver todos eles presencialmente, de dar um abraço, de encontrar, né? Então é importante que os amigos estejam nos cercando ali e nos provendo desse sentimento tão bom, né? De uma comunidade de apoio, de afeto, de irmandade, onde a gente encontra, né? Essa luz para continuar encontrando forças, né? Para nosso dia a dia, para as nossas rotinas. Então, se você não está em contato com seus amigos, reserve um tempo para fazer isso. Né? Às vezes uma pequena mensagem e a pessoa, puxa, fiquei tão feliz de receber tua mensagem, né? Mas não só mensagem de texto, né, gente? Vamos também ligar para a pessoa, né? Ou então uma coisa, quer ver uma coisa que eu tenho pavor, é aquela história de bora marcar. Tem gente que eu estou falando que já faz mais de um ano que a pessoa diz, bora marcar, bora marcar. Eu digo, Maria, porque para mim, bora marcar é o seguinte, pega a agenda. Vamos lá, vamos no dia 23 de janeiro, você pode, né? Porque assim, a amizade precisa disso, precisa da presencialidade. Então, só ficar nessa história de bora marcar, também não vai resolver, né, gente? Então, se você tem um amigo que você preza, que você tem carinho, afeto, né? Que você tem cuidado, reserva um tempo para estar com essa pessoa de alguma forma. Isso é muito importante, porque aí você tira essa da frente, não leva esse arrependimento para o final da vida. Quinto e último arrependimento mais relatado pelas pessoas ali, segundo a Bronnie Ware, esse arrependimento realmente ele nos deixa a pensar. Vou te dizer qual é. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Veja, até que se prove o contrário, independente do seu credo, da sua fé, eu, por exemplo, acredito, mas tem pessoas que não, a gente só vive uma única vez. Também não é por isso que a gente vai sair vivendo uma vida cheia de inconsequências, né? A vida precisa ter equilíbrio, né? Bom senso, mas muitas vezes na vida a gente não se permite ser feliz por N fatores. Eu falo muito sobre isso no meu livro. Eu falo, às vezes, de relacionamentos desagregadores que você mantém e que, de alguma forma, impede a sua felicidade. Né? E as pessoas se arrependem demais. Esse é o quinto maior arrependimento das pessoas, é não se permitir ser feliz. O que será que quer dizer isso, né? É surpreendente comum, ela diz assim, né? Essas pessoas se arrependerem disso porque elas só vão perceber que a felicidade é uma escolha no final da vida. E no livro eu falo sobre isso, né? Tem uma música do Marcelo Genesi que ele fala, né? Felicidade é só questão de ser. Então, a felicidade também é uma escolha. Não é para você ficar esperando acontecer algum evento extraordinário na sua vida para ser feliz. A sua vida é agora, seja feliz hoje mesmo, né? Todos os dias, quando você for dormir, coloca a sua cabeça no travesseiro e pensa um pouco assim, o que é que me fez feliz hoje? O que é que foi bom? O que é que me deixou entusiasmado pela vida? Então, a felicidade é uma escolha, sim. Nesse sentido, a gente pode garantir a nossa felicidade
nosso contentamento, nosso bem-estar e a nossa vida plena, né? Em que pese a vida ter dificuldades, porque sim, faz parte da vida, né? A vida tem dificuldades, tem privações, tem escolhas, tem perdas, né, pelas quais nós passamos, mas isso também não é motivo para você deixar de ser feliz, né? Então, as pessoas, em quinto lugar, as pessoas se arrependem disso, de não ter se permitido. E olha como elas têm consciência de que a felicidade é uma escolha, porque elas dizem: eu me arrependo de não ter me permitido ser feliz. Elas não dizem: eu não me arrependo porque fulano não me fez feliz, porque cicrano não me fez feliz. Elas dizem: eu me arrependo de não ter me permitido. Quer dizer, está nas suas mãos. Está com você a escolha da felicidade, né? Então, às vezes, ela comenta ali, né, a nossa existência no meio de tantas pressões, de tantos padrões e hábitos, às vezes inadequados conosco, com nossos valores, com nosso estilo de vida, né? A comparação com os outros, né? Ficar sempre comparando a sua felicidade com a dos outros, né? Sendo que os bastidores são diferentes, né? Isso realmente termina afastando a gente, né, da felicidade que a gente tanto busca, né, e que é tão necessária e que nos é tão cara e que nos é tão importante. E as pessoas vão perceber isso no final da vida. Então, esse é o quinto maior arrependimento. No vídeo de hoje eu quis trazer, né, ali um resumo, né, mas eu deixo aqui como recomendação esse livro para que vocês possam ler, né. O livro se chama, o título completo é Antes de Partir. O título completo do livro é Antes de Partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte, da enfermeira e escritora australiana Bronnie Ware. Recomendo que você leia. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para elas pensarem um pouco sobre isso também, refletirem, porque toda felicidade começa com a tomada de consciência. Nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade, ninguém mais. Obrigada, até o próximo vídeo.